Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar a poderosa palavra de Deus ao seu coração. É muito bom estar juntos e eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua vida, pela comunhão no canal. Que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida. Queridos, nós estamos iniciando aqui uma série gloriosa e essa série vai falar o seguinte, sobre edificação. O tema é edificados sobre o fundamento. Gente, nós estamos em uma era final, vamos dizer assim, né? João disse que esse tempo já podemos chamar e dizer que já é a última hora. E é um tempo em que nós temos que refletir muito sobre todas as coisas. E um dos pontos que nós precisamos refletir é acerca da edificação. Aliás, esse é um tema que tem sido pregado em nosso local de reunião nesses dias, acho que especialmente o mês de dezembro, e tem sido extremamente poderoso ouvir e falar sobre edificação. A edificação, amados, é algo tremendo e ela precisa acontecer diariamente. A edificação não é uma coisa que você faz uma vez e acabou, não. Você tem que aprender, nós precisamos aprender a edificar diariamente. É sensato de nossa parte buscar a entender e acompanhar e ver como nós estamos edificando a nossa casa diariamente. A palavra que eu vou ler, ela está no capítulo 7 de Mateus, e o versículo 24, ela fala assim, fala sobre o prudente e o insensato. Diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Olha só. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa reflexão, amados irmãos, é que aqueles que ouvem a minha palavra. A Bíblia está falando aqui que quem ouve a palavra de Deus, dá ouvidos à palavra de Deus, ele é considerado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que os ventos vêm e batem naquela casa. Só que aquela casa não cai. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. A rocha é o fundamento, a pedra, né? E nós sabemos quem é o fundamento da igreja, das nossas vidas, dessa casa espiritual que somos nós, que é a igreja, né? A igreja tem um fundador, a igreja tem uma fundação, a igreja ela é fundamentada sobre a rocha. Aliás, um dia o escritor aos Hebreus, ele falou sobre a fé, e ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Então o escritor aos Hebreus está trazendo aqui o fundamento da fé, né? Ela é o alicerce, ela é a fundação. Esta casa espiritual que nós estamos falando, em primeiro ponto aqui na reflexão, amados irmãos, é o seguinte, ele fala que ele compara quem ouve a palavra de Deus. Mas aqui a comparação não é só para quem ouve uma pregação, né? Não, é quem dá ouvidos, é quem presta atenção, é quem para o entendimento, para entender a realidade do propósito, daquilo que Deus tem e daquilo que Deus é. Isso é extremamente profundo e glorioso. E eu quero que você entenda acerca desse tema, edificados sobre o fundamento. Estão apresentando hoje, entre aspas, muitos fundamentos, né? O fundamento letrista, por exemplo, a letra
ela é um fundamento, e se nós basearmos nesse fundamento, amados irmãos, apenas no fundamento da letra, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso dia a dia, nós vamos perecer. Há tantos fundamentos que estão nos apresentando, mas eu quero, através dessa reflexão e através dessa série, trazer para você um único fundamento que é inabalável. Porque os fundamentos que nós conhecemos, eles são abaláveis. Alguma coisa muda, eles se abalam e acontecem, trinca e dá problema e dá situações. Agora, o fundamento que eu quero apresentar para vocês aqui nesta palavra, ele é inabalável. E o fundamento que eu estou falando é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra angular. Quando a palavra revela e fala acerca da pedra angular, o que nós entendemos? O que é uma pedra angular? Uma pedra angular é uma coluna de esquina. Ela segura ambos os lados, ou os 4 lados de uma obra. Então você vai fazer uma obra quadrada, uma obra quadrangular, quadrada, e você coloca uma pedra de esquina, a cada esquina uma pedra, ou uma coluna, né? Então essa pedra angular, ela tem um poder glorioso de alcançar, amados irmãos, proporções enormes. Então, esta pedra é governante, é gloriosa, é tremenda, é maravilhosa, e o nome dela é Cristo. Ele é a base, ele é rocha, ele é tudo para que se edifique. E aqui a palavra está falando, em parábola, né, de uma casa edificada sobre a rocha. Bom, quando fala de uma casa, nós não vemos um muro, nós vemos uma casa. Paulo diz que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa não feita por homens, por mãos, mas é uma casa feita pelas mãos do Senhor, e esta casa feita pelas mãos do Senhor, que somos nós, amados irmãos, ela precisa ser edificada sobre a rocha. Porque os ventos, é verdade que eles virão. O vento vem, a qualquer hora, a qualquer tempo, está ventando. Quantas lutas nós passamos em nosso cotidiano? Quantas lutas estão à nossa volta? Irmãos, a igreja de Cristo, por ser igreja, naturalmente ela já vive uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual porque há um inimigo. A igreja, ela é a realidade do reino dos céus. O reino dos céus, ele tem contra ele um outro reino. A Bíblia chama de reino do mal, ou reino das trevas. Então existe uma briga espiritual. Quanto mais se edifica o reino dos céus, mais o reino das trevas se levanta para combater, para tentar confundir e fazer, impedir o crescimento desse reino. Então, a questão do vento e da tempestade, obviamente, não serão impedidos de acontecer. Porém, a Bíblia diz aqui que a casa foi construída sobre a rocha. E quando a casa é construída sobre a rocha, o vento não consegue derrubá-la, porque ela tem constituição. Ela é firme, ela é abundante, ela é cheia da presença celestial. Amados, é por isso que Paulo aconselha muito o povo de Deus, e ele fala assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês precisam pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, as coisas da terra, amados irmãos, elas são muito fáceis de ir e vir, mas as coisas do alto, estas são eternas. Então pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto, é construir a casa sobre a rocha. Precisamos entender muito sobre essa questão da casa ser construída na rocha. Quando a casa é construída na rocha, ela vê o vento vir, mas ela não tem medo do vento. Se muitas coisas nos amedrontam e nós ficamos morrendo de medo de alguma coisa acontecer, amados irmãos, é porque nós não temos certeza de que a nossa casa está sobre a rocha. O que vinha a ser
construir, pastor, na íntegra, uma casa sobre a rocha. A construção da casa sobre a rocha, amados, eu vejo muito mais do que colocar tijolos em cima de uma pedra, eu vejo uma constituição. Vamos então pensar no primeiro pensamento que eu falei mais cedo, acerca da coluna que segura a casa. A coluna, ela está na esquina, principal coluna de uma casa é feita na esquina, tanto que a base de construção na esquina da casa, no canto da casa, ela é muito mais reforçada do que a base que é feita no meio da parede. Exatamente porque essa base de esquina vai segurar ambas as paredes, que, consequentemente, vai segurar as 4 paredes. Então a gente faz 4 bases iguaizinhas na esquina e 4 colunas. Né? O número 4 é um número de segurança, é um número de firmeza. Então a constituição divina para a casa espiritual, ela tem firmeza, ela é segura, ela tem estabilidade, e então esta casa que é construída na rocha, ela é estável, ela é forte. Vai ter vento batendo? Vai, mas não vai nem dar uma trinca. Não vai acontecer nada. Então a luta vem e passa e você continua. A luta vem e passa e você continua. Você não pode parar para ouvir a voz da luta. Precisa continuar, ok? Eu vou orar agora e vou prosseguir nesse pensamento na próxima reflexão. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, por este momento, pela palavra liberada, pelo Espírito que nos deu direção dessa palavra. Venha, Espírito Santo, ministrar a vida do teu povo agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um abraço e até amanhã.